Olá, boa tarde a todas as pessoas. Estamos aqui mais um evento aqui de ufologia e espiritualidade de Sergipe, promovido pelo Águas de Aruanda, e vamos aqui iniciar a nossa apresentação, a nossa imersão aqui na temática que foi reservada hoje para Entre Dimensões, Memórias de uma Alma Viajante. Então, acredito que todos vocês vão se conectar ainda mais com essa temática, que é interessante que desde ontem as falas dos nossos palestrantes, dos nossos participantes, têm aí cada vez mais entrelaçado com a temática central, que é esse despertar cósmico do nosso encontro aqui da edição agora 2025. Então, entre essas dimensões, eu vou passar aqui para o próximo slide, e aí a gente começa a nossa fala com essa reflexão de que o universo não fala português, inglês ou siriano. Ele fala frequência. A alma responde à ressonância. Então, é importante fazermos esse registro diante dessa dinamicidade, né? Eu acho que na ufologia do ano retrasado, eu falei sobre a frequência do amor universal, que é a frequência de autocura de 528 Hz. E esta frequência nos ajuda bastante, enquanto seres em experiência humana, como assim Pai Damião, ele vem nos reposicionando, não são seres humanos, seres em experiência humana, porque nós estamos aqui dentro de uma das múltiplas experiências que o nosso ânimos, né, espiritual, estar aqui nessa dimensão. Então, o universo ele vai falando justamente sobre a nossa frequência e o quanto é importante, dentro dessa fala, observarmos a sincronicidade. Será que você é aquela pessoa, né, de que você pensa em alguém e logo a pessoa te manda uma mensagem, ela surge aí em algum momento na sua caminhada daquele dia? É aquela coincidência que não é uma coincidência, é simplesmente a sua frequência entrando em ressonância com o amplo ainda mais colocado diante das outras pessoas também. Da mesma forma de que Gilda, né, por exemplo, ela falou sobre a frequência do medo, né, que não deveríamos ficar vibrando no medo e, consequentemente, seguir a nossa jornada da alma. E o quanto isso tem tudo a ver também com o que nós estamos falando nesse exato momento, dos viajantes do tempo. Nós, em muitos momentos, né, não nos identificamos, né, por conta de um adormecimento da nossa consciência, né, da nossa não percepção, do nosso não estado de presença na nossa jornada. Enquanto nós vamos reconhecendo cada uma dessas jornadas, cada um desses lugares, né, pisando onde nossos ancestrais e onde nós mesmos pisamos em outras experiências aqui no planeta Terra, vamos reconhecendo justamente sobre essa frequência e a ressonância. Além do mais, de que semelhante atrai semelhante. Então, quanto mais elevarmos a nossa frequência, ressoaremos, ou seja, vamos aí emantando, né, um campo ainda maior de positividade. E esse campo de positividade tem tudo a ver com o que nós vamos enfrentando, né, diante dos dilemas, problemáticas da nossa jornada encarnatória, porque somos seres complexos, mas a problematização é uma questão puramente de escolha por conta de não observarmos o quanto nós já estamos sendo assistidos por seres cósmicos, seres das múltiplas dimensões e formas de consciência na sua forma de manifestação. Às vezes a nossa mente tridimensional, ela quer escolher, ela quer direcionar uma forma unificada de como essa conexão ela deve ocorrer. Então, parece que existem receituários, né, de que se não ocorrer daquela forma, logo eu não estou me conectando com o campo espiritual, logo eu não estou me conectando com seres de uma envergadura energética e consciencial elevada. Não é bem assim, né? Cada ser vai encontrando uma forma de se comunicar com nós, seres em experiência humana, e a forma também como nós nos alimentamos, não só, né, nos alimentamos em corpo físico, mas nós nos alimentamos das múltiplas formas também, vai também fazer com que a gente consiga enxergar, ouvir, se comunicar
ou não com seres de frequências tão sutis que já habitam e já estão em sintonização há milhares e milhares de anos, assim como já foi propagado pelos nossos colegas palestrantes anteriormente, né? E aí, dentro dessa dimensão também, vem as intuições repentinas, né? A clarividência, as sincronicidades, funcionando como portais abertos entre realidades. Ontem, por exemplo, ontem foi um portal muito importante, que é a repetição numérica 88, né? O portal 8 de agosto, né? E, consequentemente, abrem vários campos conscienciais em que não só nós, aqui, brasileiros, mas seres que estavam nessa experiência perceptiva, mas todos os bilhões de habitantes no planeta Terra foram convidados, né, consciente ou inconscientemente, para expandir dentro de uma forma da abundância arquetípica. E falamos da abundância arquetípica, né, assim como os seres da exoconsciência nos traz, da mesoconsciência, ou seja, algo muito mais amplificado em camadas superiores conscienciais, não só dentro de um mero portal em que você atravessa e que nada parece que acontece, né? Às vezes as pessoas querem respostas imediatas. Ah, tudo bem, fiz as afirmações positivas, me conectei com um campo consciencial mais elevado e nada aconteceu em real na minha vida, né? Assim, algo imediatamente colocado. Então, o quanto esse imediatismo tem nos atrasado, tem nos impedido de alcançar esta expansão magna, essa expansão maior dentro desse campo energético e sensorial, né? O magnetismo do planeta. Recentemente foi publicado, agora no mês de julho, que a rotação do planeta Terra sofreu uma aceleração. Isso é cientificamente comprovado. Sofreu uma aceleração e, consequentemente, o que isso tem provocado no nosso campo biológico, no nosso campo fisiológico, no nosso campo consciencial, né? Então, isso tudo, esses fenômenos vão ocorrendo e vão interferindo de forma magnética no nosso campo aqui biológico. Então, essas intuições repentinas, então é aquela janela mental que abre de que você já sabe como aquilo vai ser operacionalizado. São questões de clarividência que são colocados cada vez mais, não só em habilidades mediúnicas, mas em comunicações extrasensoriais que você vai percebendo com a maior frequência na sua jornada. As sincronicidades, como falei anteriormente, né? Aquelas falsas coincidências que na realidade são campos e filamentos, como se fossem as verdadeiras linhas-lei acometendo de um campo mais ufológico, né? O britânico Alfred, como ele trouxe a experiência das linhas-lei, ele traz como se fossem rotas ufológicas, né? Rotas de OVNIs em que conectam lugares do planeta, e assim o Divino Aterramento, a gente faz isso, tem tudo a ver. O Divino Aterramento é uma experiência espiritual, uma experiência expansiva da nossa consciência, que a gente também tem aqui em Sergipe, mas também a gente visita alguns lugares, em um resgate de memórias incrível também. E quando a gente vai verificando essas linhas-lei, elas vão interligando, por exemplo, as pirâmides de Gizé, que nós, né, eu e Fábio, nós já estivemos lá, em um campo meditativo, no último portal 999, e vamos vivenciar esse próximo portal agora esse ano, agora em setembro, o mesmo portal 999, só que o último portal nós estávamos justamente na pirâmide de Kelps. Então, lá em um estado meditativo, de expansão da consciência, não só a nossa, mas também de todo o planeta, emanando, né, tantos campos de positividade e de benfeitorias, né, para todo o campo da nova Terra. E assim vamos verificando também as montanhas rochosas do Canadá, que possivelmente estão interligadas com o campo magnético do Arcanjo Miguel também, e todas as suas legiões e retiros também astrais, assim como o Monte Shasta, assim como os Stonehenge lá na Inglaterra. Então, vamos verificando que existem vários arquedutos energéticos aqui no planeta que vão se interligando por meio dessas linhas, e os campos OVNIs, né, os campos ufológicos também vão transitando por essas realidades.
E aí a gente vai falando agora de uma alma viajante, né? Se você sente que não pertence a este mundo, talvez seja porque veio ajudar a curá-lo. Então, eu vou até pedir para que vocês coloquem aqui no bate-papo se você já teve essa sensação, né? Se você já teve a sensação de que você definitivamente não pertence a este mundo em termos dessa tridimensionalidade, não pertence a essa realidade tão densa, né? Tão cobradora, tão cheia de dogmas, tão cheia de campos que vai, parece que engessando a nossa consciência. Então isso tudo nos leva, né? Isso tudo vai nos levando a uma experiência, né? A uma experiência de que a gente precisa urgentemente, né? Que a gente precisa urgentemente prestar atenção no nosso percurso, na nossa jornada espiritual e consciencial. A nossa alma que vai transitando tempos, né? Passado, presente e futuro. Essa horizontalidade do passado, presente e futuro que vai se unificando dentro do estado de presença do agora. Então, essa alma viajante vai percebendo que cada vez mais nós estamos aqui para despertar desse sono profundo que muitas vezes, né, foi nos colocado, né, diante dessa imensidão, né, de tantas informações e arquedutos que foram disponibilizados para todos nós. Então, se você sente, né, que não pertence a este mundo, talvez você esteja aqui também para ajudar a este planeta, junto com as outras formas conscienciais que estão interligadas, independentemente se são os sirianos, os arcturianos, os pleiadianos, os orianos, seres das mais diversas ordens estelares que estejam interligadas com o seu DNA espiritual. Então, independentemente, né, de quaisquer outras fórmulas, né? Então, os seres cósmicos, cada vez mais o mestre Ashman, que vem do cinturão de Órion, né, que é um coordenador do hospital de Xanadu, ele diz: devemos sair da superfície e imergir na nossa alma, né? Então, muitas vezes a gente vai buscando essas fórmulas e querendo saber apenas se eu venho de Sírios, se eu venho das Pleiades, se eu venho disso, daquilo outro, e vou ficando apenas uma camada muito superficial, não imergindo na minha alma, né? Não fazendo esse mergulho interior em busca dos meus arquedutos, né? Das minhas ferramentas energéticas, espirituais e da alma que já constitui a minha jornada. E aí existem alguns sinais, né, que podem sinalizar que você já é esse viajante do tempo, né? Então, um fascínio, né, inexplicável por certas épocas da história, né, como Atlântida, Lemúria, o Egito Antigo, o futuro pós-humano. Então, assim, se você já se identifica, né, você quando assiste um filme, uma série, quando você está em alguma civilização, né, em algum resquício, né, do que foi uma civilização. Então, quando você está visitando algum lugar, por exemplo, e imediatamente ao você pisar naquele lugar, você já tem um resgate de memórias imediato. Então, às vezes você está caminhando pelas muralhas lá de Machu Picchu, e imediatamente você, ao acessar por meio meditativo, né, você entra em uma auto-transe, né? E você imediatamente você vai para um resgate de memórias incrível do que você já vivenciou ou até mesmo a sua família espiritual já vivenciou naquele local, por exemplo. Então esse fascínio inexplicável por algumas épocas, algo te puxa, te impulsiona para aquela jornada. Então, quando você está em alguns campos, né, aí do que você vai vivenciando na sua jornada, é como se algo fosse muito familiar, fosse muito mais fácil de você vivenciar aquilo, porque parece que você já andou por aquelas ruas, você já esteve com várias pessoas e você vai reconhecendo alguns desses seres, né, algumas dessas pessoas que vão fazendo parte ainda mais da sua jornada. E isto é uma forma assim, incrível, né, de observar o quanto você está nessa viagem no tempo, e automaticamente, mesmo ainda vivenciando agora, no agora, você vai percebendo que muitas coisas do passado vão acontecendo exatamente do jeito que já aconteceu, e parece que as coisas vão se repetindo. Então isso mostra esse campo linear, passado, presente e futuro. Ao mesmo tempo, você vai tendo algumas progressões, né? Não regressões, mas progressões. Ou seja, você faz algumas viagens para um futuro, esse pós-humano, e isso tudo vai sendo muito familiar dentro da sua jornada, dentro do seu campo
dentro do seu campo energético. Então, assim, observe que, assim, às vezes, isso vai percorrendo por todas essas linhas da sua vida, né, dentro da sua jornada, e vai manifestando de uma forma tão incrível que você nem se alertou, né, para isso também. E assim também tem sonhos vívidos, né, com outros tempos ou civilizações. Então, parece que toda vez que você vai dormir, a sua alma, né, o seu campo consciencial desperto, ele vai para as mesmas civilizações, são tempos, né, que você já vai vivenciando de forma muito repetitiva. Isso também é uma forma, um dos indícios, né, que você pode ser aí um viajante do tempo também. A sensação de já ter vivido esta vida antes. Então, parece até um pouco meio contraditório. Como é que eu já tive essa sensação, né, de vivenciar esta vida antes se eu estou vivenciando um agora? É justamente por conta desse campo da horizontalidade do tempo, né, formado pelas escolhas. Então, essa sensação de ter já vivido esta vida. E dentro dessa experiência, você pode ressignificar, você pode fazer um colapso no tempo muito importante, porque se você já vivenciou essa vida em algum campo da sua linha, da jornada da sua alma, consequentemente, você pode melhorar aquilo que você já sabe que vai ser colocado logo mais adiante na sua jornada. Então, alguns acontecimentos da sua vida, ao observar que você já vivenciou esta vida, nesta dimensão ou em outras dimensões, em tempo e espaço diferentes, você vai buscando também observar o quanto você pode melhorar esse colapso do tempo, tá? Também temos as nossas intuições sobre eventos futuros que se confirmam. Então, são aqueles presságios que você vai tendo de coisas que vão acontecer e que, se você não observa, você vai perdendo a oportunidade de vivenciar aquela realidade de uma maneira muito mais robusta, muito mais forte, muito mais frequencial, lembrando dessa ressonância que falei anteriormente. Então, essa intuição de eventos futuros, esse presságio, é muito importante, porque às vezes às vezes não, muitas vezes, esse fenômeno acontece nos viajantes do tempo de uma maneira muito espontânea. Então, você, de forma espontânea, vem como um campo muito real aquilo que ainda será materializado, né? É o que a gente fala assim, manifeste, né? Fábio também fala muito isso. Manifeste. Então, se você quer algo na sua jornada, manifeste, porque se já veio para você aquela ideia, aquela experiência, é porque já está em algum campo de dimensão. E, consequentemente, cabe a você a manifestar, ou seja, a materializar aquilo que já foi confirmado no seu campo consciencial. Isso é muito forte, isso é muito real, né? Transformarmos realidade em manifestação real. Além disso, nós temos a conexão com múltiplas versões de si. Criança, ancião, guerreiro, mestre. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Se vocês já tiveram, coloque aqui também para interagir conosco. Se você já teve essa experiência de que você está nesse corpo e, ao mesmo tempo, em alguns movimentos, você parece que está vivenciando em duplicidade, em tripartite, em várias outras partes, vivenciando as suas mônadas, né? Os seus fractais sendo vivenciados ao mesmo tempo. Então, observe se você tem também essa experiência, você pode ser um viajante do tempo. Então, se você está aqui e, ao mesmo tempo, você está também em um formato de ancião, também isso é muito forte, né? Um grande indício de você ser um viajante do tempo. Então, às vezes você pode estar aqui, enquanto Tiago, dando essa palestra, eu posso estar aqui dando essa palestra, e, ao mesmo tempo, a minha consciência está conectada com um fractal que está vivenciando em uma aldeia, por exemplo, em uma aldeia de povos originários, em um outro continente, em uma outra dimensão também, assim como um ancião que está manifestando uma ritualística, e isso tudo dentro de uma conexão líquida e perfeita dentro da linha do tempo. Então, isso é maravilhoso, né, quando nós vamos identificando estas identidades. E assim, vamos verificando o quê? As almas viajantes. Então, vamos verificando as almas viajantes, que
na realidade, são pontes. Então, nós, almas viajantes, somos, na realidade, ponte entre mundos, entre ciência e espiritualidade, entre céu e terra. Então, todos os seres que se reconhecem, que se conectam como viajante do tempo, esse viajante do tempo, na realidade, ele serve como uma ponte, um portal de atravessamento entre a ciência e a espiritualidade, justamente o que nós estamos fazendo aqui, trazendo o que a ciência traz em termos de pesquisas reais, colocadas em campos aritméticos, matemáticos, físicos, e também trazendo o que o campo espiritual, ou seja, um campo mais subjetivo, traz também em formas de contribuição para o conhecimento. Além disso, do que está em cima, do que está embaixo, ou seja, do que está no campo, do que a gente coloca como sendo o céu e do que está sendo posto aqui num campo mais terreno, em um campo real mais próximo a todos nós. Então, isso daí traz aqui as almas viajantes dentro desse campo aí. E temos também aqui uma mensagem, né, dos pleiadianos, que eles falam assim: lembre-se, você não está aqui para se adaptar ao velho mundo, mas para construir o novo. Então, isso é muito forte. Às vezes a gente parece, né, assim, tem essa sensação, enquanto viajante do tempo, congelado, congelado nas múltiplas fórmulas de como se comportar em uma sociedade, né, e como suportar uma realidade dita como real para todos nós, esquecendo e congelando a forma essencial do nosso ser, a forma essencial da nossa alma, e a gente vai verificando que, na realidade, parece que a gente está se adaptando a um mundo que já não... o mundo que a gente já não se reconhece aqui nesse mundo, e vai perdendo a linha de que, na realidade, estamos aqui para construir um novo. E assim a gente vai falando da nova terra, ou seja, construir um novo mundo, ou seja, a nova terra. Alguns escritos espirituais falam em campos de prova e expiações ao mundo das regenerações e também aos mundos felizes. Então, o quanto é importante também vivenciarmos que esse novo mundo parte muitas vezes de uma realidade posta a todos nós. Às vezes a gente vai caindo em uma armadilha de esperar que o outro dê a iniciativa, né? O outro, esse espelhamento nosso, né? Esse espelhamento que seria o outro, que dê a iniciativa, né? O ponto de partida para que a gente possa vivenciar aquilo que a gente já sabia, já se conectava, já fazia um campo real. Isso daí é também de extrema valia colocarmos em um campo reflexivo. E ali, dentro desse novo mundo, né, existem também as tradições xamânicas. Por exemplo, o pajé, ele é considerado um viajante do tempo, pois ele vai lá no campo astral, ele atravessa dimensões, camadas e camadas da consciência, da exoconsciência, e vai buscando conhecimento, autocuras, artifícios naturais, para que justamente a gente possa se conectar ainda mais com o nosso campo ancestral. Não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso, né? Assim como seres que se conectam cada vez mais em campos expansores da consciência, em trabalhos ritualísticos espirituais, em trabalhos ritualísticos energéticos, em campos meditativos também. Isso é muito comum. Essas conexões em elevarmos a nossa consciência, em acessarmos camadas superiores, acessarmos seres que muitas vezes a gente não sabe denominar, classificar por meio das suas feições, por meio dos seus fenótipos diferenciados dos nossos, e que esses fenótipos não quer dizer que sejam melhores ou mais atrasados ou menos. Às vezes a gente cai num campo muito de julgamento, perdendo um fluxo de aprendizado. Às vezes a gente se prende muito ali à forma e vai perdendo o fluxo do aprendizado, o que aqueles seres têm para nos falar. E assim, depois a gente faz a avaliação se aquilo tem pertinência, se faz sentido ou não para todos nós. E isso é muito importante. Então, nas tradições, aqui eu trouxe só um dos grandes viajantes do tempo são os pajés, ou seja, os seres xamãs, que trazem esses conhecimentos de camadas superiores conscienciais. Em trabalhos ritualísticos, também. Às vezes a gente está em um trabalho ritualístico com veículos expansores de consciência ou campos meditativos também, que nos faz trazer esse relaxamento. Quando o Pai Damião ele nos leva para o Hospital de Xanadu,
é um campo dimensional, é uma forma de viajarmos no tempo também, dentro de um campo ancestral. Muitas vezes, Pai Damião, ele traz lá os ciclopes, ele traz também alguns seres de outras orbes, de outras dimensões mais sutis. Já teve algum tratamento também que ele já trouxe a cidade de cristal, alguns tratamentos, né? A cidade de cristal, então, para adentrarmos a cidade de cristal, verificarmos os nossos campos de conexão. Então, isso tudo traz essa viagem no tempo, esse resgate dessa memória incrível. E assim, algumas canalizações afirmam, e aí assim, isso é muito importante também pontuarmos aqui, que algumas canalizações afirmam que os pleiadianos, arcturianos, sirianos, aqui são apenas alguns exemplos. Eu coloquei as civilizações mais conhecidas, tá? São civilizações que viajam entre épocas e alguns de seus emissários encarnam na Terra para ativar memórias esquecidas, dentro de uma ressonância cósmica, dentro de uma ressonância conectiva. Não necessariamente eles vêm dentro das suas experiências para encarnar da forma como nós enxergamos e entendemos a reencarnação, mas uma forma conectiva de utilizar seres despertos, seres que estejam dentro desses contatos já superiores, já em contato, né, superiores, para que empreendam essa manifestação do que cada vez mais o campo consciencial das estrelas, assim como a gente menciona em alguns campos também, essas canalizações vêm trazendo mensagens que elas precisam, muito mais do que ser compreendidas, elas precisam ser sentidas. Os orianos, por exemplo, Pai Damião, ele diz que nas civilizações de Órion é muito mais importante do que compreender aquilo que está escrito, aquilo que está posto em um campo imediato, é verificar como aquilo você sente e reverbera no seu campo da sua alma. Porque muitas vezes a gente fica ali tentando decifrar palavra por palavra, frase por frase, e a gente não se ateve ao que essencialmente está trazendo em campos de manifestações daquela mensagem, nos campos subliminares, nos campos mais sutis, nas decodificações, porque às vezes aquelas mensagens que são colocadas, Jesus ele falava em parábolas, somente aquelas pessoas que sabiam sentir e observar o que nas entrelinhas e consciencialmente já traz isso daí, consequentemente, vem reverberando aí na nossa jornada. Então, aqui a gente vai verificando que o quanto, né, essa encarnação na Terra, essa conexão, ela precisa cada vez mais ser compreendida, ser sentida, ser manifestada. E, na realidade, são pontos de vistas que precisam cada vez mais serem compreendidos dentro da manifestação dos seus canalizadores, porque cada canal vai reverberando as frequências e, consequentemente, as atmosferas que estão postas dentro de um campo de realidade real. Tem a realidade ilusória e tem a realidade real. Então, dentro da linearidade do tempo, existem os vários campos de realidades. Então, a gente precisa compreender, e muito mais do que ser literal, dentro de um campo ali que está posto, de um campo imediato, a gente precisa sentir, observar o que faz ressonância, o que faz sentido dentro do campo de nossa realidade. Porque às vezes a gente vai repetindo coisas que nos disseram, mas a gente nem parou para refletir se a gente também concorda em termos de um alcance real daquilo que foi colocado, daquilo que foi posto. Então, Pai Damião, inclusive, recentemente ele colocou em um campo expansivo da consciência que muito mais falarmos em intolerância religiosa, devemos falar em intercâmbio religioso, assim como os intercâmbios interdimensionais. Então, se a gente fica ainda parando para ficar perdendo tempo de quem fala isso, está falando melhor, pior, ou assim, sucessivamente, a gente está perdendo esse intercâmbio. Então, na realidade, a gente verificar que nesses intercâmbios, dentro das viagens do tempo, dentro desses campos conscienciais que são colocados em canalizações, observarmos os diversos intercâmbios que nós podemos aprender, ou seja, muito mais do que somente aprender em um campo superficial, aprender, ou seja, dentro de um processo de internalização daquilo que faz sentido para a nossa frequência, para a nossa família estelar, para a nossa família de alma, para as nossas frequências afins. E assim, eu vou colocar aqui
ah, antes de colocar, eu vou ainda falar sobre essas sensações, depois eu vou colocar aqui uma mandala e vou fazer com vocês um campo meditativo, que eu acho que vai ser incrível também, tá? Então, algumas pessoas costumam dizer, né, que sentem déjà vus frequentes, têm afinidades com tecnologias ou culturas que não vivenciaram, canalizam informações sobre tempos antigos ou futuros. Então, tudo isso são indícios, não são campos afirmativos absolutos, porque estamos trabalhando com subjetividades e campos de percepções. Então, quando trabalhamos em campos perceptivos, não podemos fechar em um campo absoluto, mas em um campo dentro dos relatos de diversas pessoas, dentro de algumas pesquisas ufológicas e espirituais. Então, esses déjà vus se tornam muito mais frequentes, essas sensações com laboratórios, com campos tecnológicos, com salas com múltiplos botões, com macas, com telas transparentes, em tecnologias que ainda não são reais aqui no nosso planeta, de um campo imediato, né, em culturas que não vivenciamos, mas que algo é muito familiar, a gente se sente muito familiar quando a nossa percepção consciencial vai para uns campos, para campos de culturas que não vivenciamos, mas aquilo é muito familiar, ou quando nós pisamos em templos, eu e Fábio, nós tivemos em um campo etérico do mestre Serapis Bey, lá no Egito, e quanto isso daí foi muito forte para a gente, o quanto isso foi um campo de frequência, de uma ressonância muito grande dentro da nossa jornada da alma. Então, isso daí vai trazendo todos esses campos que vão nos levando a essas percepções de o quanto nós estamos conectados em campos do tempo, da linha do tempo. Canalizar informações sobre tempos antigos e futuros também é muito importante. Então, são crianças de 3, 4 anos que muitas vezes elas falam e elas, dentro de um campo muito real do que elas vivenciaram em tempos antigos, em experiências antigas, e de que, assim, de uma forma imediata, elas não teriam como saber daquilo, mas ao mesmo tempo ali é a forma da alma dela viajante, falando dentro da sua experiência de despertar de consciências pretéritas, assim como também dentro de questões de seres que têm habilidades futuristas, ou seja, de progressões, de visibilidades, e que logo depois algumas coisas acontecem. Então, vou pedir aqui para a nossa equipe de tecnologia, vou pedir para a Maria colocar aqui a nossa mandala de experiência, e aqui eu vou pedir para que vocês prestem atenção, né? Aqui é uma meditação que eu vou fazer de uma maneira rápida, é uma meditação que vocês precisam olhar para a mandala e levar para um fluxo de sentir, muito mais do que vocês buscarem um entendimento imediato. Então, eu quero que vocês, a partir de agora, viajem neste campo, observando no centro. Observe ao centro e permita que a música e que o seu despertar consciencial possa lhe trazer informações, imagens, sensações, percepções.
Então, maravilha vivenciarmos essa jornada aqui dentro do círculo meditativo da mandala. E aqui eu vou pedir para que vocês escrevam aqui no bate-papo qual foi a sensação que você teve, qual foi o campo intuitivo que você manifestou, qual o sentimento que você está nesse momento. Então, aqui é uma meditação dentro de um campo desperto da linha do tempo, para a gente vivenciar além da nossa racionalidade, além do que está posto em um campo real, mas as mandalas elas vão despertando ali aos poucos algumas memórias, algumas sensações, alguns arquedutos que estão disponíveis. Aqui o pessoal colocando uma sensação de renascimento. Aqui Eli colocou uma sensação de renascimento, maravilha. Então, essas mandalas elas são incríveis e elas vão manifestando justamente tudo aquilo que está no nosso campo da realidade real. Andréa colocou que sentiu muita emoção, Tatiana sentiu muita paz, uma sensação muito boa, Denise, muito amor, Geni colocando como se estivesse voltando ao passado. Então veja que como cada pessoa é um campo muito subjetivo, então a gente não pode afirmar algo absoluto, mas sim é um campo de experiência muito particular. Sentir de quando era criança, Luciane. Então, Luciane aqui é uma lembrança de um momento da infância. Então, observe aqui. A Amanda, senti que tivesse sendo tomado meu corpo por uma outra orbe, né? Então, veja a Carla, uma sensação que estivesse flutuava, né? Que flutuava, transportava. Simone, trazendo uma sensação de tranquilidade, de calma, paz. Então, são essas viagens por meio de campos meditativos, de acessos a memórias, a resgate de memórias, que nós vamos cada vez mais avançando dentro desse mergulho, do que Ashima fala, é sair da superfície e imergir, ou seja, fazer um mergulho muito mais profundo do que daqueles campos óbvios, de falas óbvias e campos também que nós já estamos ali, já mais acostumados, digamos assim, né? Então, aqui no nosso próximo slide, aqui a Sônia colocando um sentimento de calma, que bom, né? Então, todo mundo aqui tive um pensamento de não luz e logo me limpei através. Eu sinto muito, me perdoe. Olhe, Cledilmar colocou aqui uma coisa incrível. Veja, já teve um processo de limpeza, né, Cledilmar? Isso daí é maravilhoso. Então, Antônio teve aí como a vivência como um tribuno em Roma, no ano 20 a.C. Então, fico muito feliz, né, com todas essas percepções e devolutivas de vocês. Stephanie, uma grande luz, fiquei com muita sede, tá? E por falar do que Stephanie que colocou, sentir sede, quando a gente faz trabalhos, principalmente trabalhos ufológicos, trabalhos de expansão de consciência, a gente desprende muito campo, e aí é importante que a gente esteja muito bem hidratado. Então, essa sensação de secura, de desidratação, é muito frequente. Então, a gente precisa beber mais água, principalmente quando tem esses desdobramentos espirituais. Então, nossa viagem não começou aqui e não termina aqui. O universo observável tem, né? Isso daqui é importante a gente cogitar e colocar aqui. Isso daqui, cientificamente, sendo colocado. 2 trilhões de galáxias estimadas atualmente pela NASA. Então, essa informação é uma informação bem atual da NASA, que no nosso universo, o universo, né, seria constituído por 2 trilhões de galáxias estimadas. Ou seja, ainda tem gente que acha que aqui o planeta Terra é o único planeta que existe, né, dentro dessa imensidão. Cada galáxia pode conter, em média, 100 bilhões a 400 bilhões de estrelas. Então, o quanto nós estamos imersos a tudo isso, a essa imensidão dentro do que nós chamamos de universo, ou seja, um único pulsar, uma única canção, essa frequência que nos impulsiona cada vez mais. E aí a gente vai trazendo que muitos viajantes do tempo são também chamados de caminhantes entre mundos. Não sei se vocês já escutaram essa expressão. Viajantes do tempo ou caminhantes entre mundos, que são seres também que viveram aqui,
mas sente que já viveram de outras eras, né? Vieram de outras eras, de outros planetas. Acordam com memórias estranhas, como se tivessem vivido outra vida na noite passada. Então veja se você se encaixa nisso daí. Acessam o futuro em visões ou canalizações. Sentem que têm uma missão de autocura ou reconstrução de uma nova terra. Então, isso daí, essa última característica, diante de vários relatos, diante de diversas pesquisas também, mostra o quanto. Agora, recente, uma pessoa falou assim: Tiago, há muita gente falando sobre autoconhecimento, muita gente falando de consciência desperta, muita gente falando de entre mundos, multiversos. Então, justamente porque todo esse colapso no tempo, todo esse campo consciencial está cada vez mais sendo colocado, que as pessoas estão se reposicionando, se colocando em seus devidos lugares como trabalhadores da luz. Então, como trabalhadores da luz, existe uma transmissão do conhecimento, existe uma transmissão do conhecimento, e dos direcionamentos é justamente você publicizar, compartilhar. Obviamente que a gente precisa ter muito respeito diante de cada canalização, de cada frequência que ali é colocada, usando o nosso senso crítico também, não baixando a nossa guarda, porque existem alguns seres que vão se utilizando de falsas memórias e, consequentemente, de arquedutos que, na realidade, servem para não luz. Então, quanto a gente precisa também não cair num adormecimento, mas sim verificar aquilo que faz sentido, faz realidade para a nossa jornada real. E aí existe o que? A consciência viaja além do corpo. E essa viagem, ela pode acontecer, então, essas viagens entre mundos, esses caminhantes, esses caminhantes do mundo, entre mundos, pode acontecer o quê? Por meio de regressões a vidas passadas, experiência fora do corpo, então projeções astrais também, essa experiência pode ocorrer dentro desse campo linear da horizontalidade do tempo, além do campo vertical, do eu superior com o eu médio e o eu inferior também. Estados alterados de consciência, por exemplo, por meio da utilização de expansores da consciência, como a ayahuasca, meditações profundas, meditação profunda, sonhos lúcidos, são aqueles sonhos que nós temos esse domínio de sabermos que nós estamos sonhando e que lá dentro do sonho a gente pode mudar também alguns campos da realidade. Podem acessar também outras linhas temporais, nossas e coletivas. Então, essas formas de a consciência quando ela está viajando, a gente pode perceber dentro dessas características. Aqui são apenas alguns exemplos, né, óbvio, mas a gente pode acessar e ressignificar também alguns campos reais. Obviamente que aí cada trecho aqui, cada tópico, caberia uma nova palestra para falarmos somente de regressão a vidas passadas e a forma de viagem da consciência. Caberia também um outro bate-papo para falarmos sobre experiências por meio da projeção astral e as múltiplas formas de projeções astrais e experiências, encontros, sermos guiados por seres das mais diversas orbes, as experiências de expansores da consciência, o quanto nós também precisamos ter uma atenção redobrada, porque existem, às vezes, trabalhos de expansão da consciência que, ao invés de expandir, na realidade, tem aprisionado a nossa consciência, tem provocado violações de tratados energéticos espirituais em termos mais amplificados na nossa alma, aprisionando ainda mais. Meditações profundas, então, assim, o simples, ela pode ser um veículo também muito profundo. Prestarmos atenção nos sonhos lúcidos, ou seja, é importante verificarmos nesse tópico, só de forma muito breve, lançarmos um livro, né? Que tenhamos um livro de sonhos para que a gente possa fazer aqui o registro da nossa experiência e, consequentemente, do nosso quebra-cabeça. Então, cada peça ali você coloca a data, a percepção, a narrativa dos fatos, quais foram as percepções que você teve em termos de sensações, como a realidade se apresentou posteriormente, e assim você vai empreendendo esse quebra-cabeça, sem buscar uma resposta imediata, porque às vezes a gente quer um imediatismo que nos aprisiona ainda mais. E aí a gente vai avançando para que, segundo a física quântica,
cada escolha que fazemos cria uma nova linha temporal. Então, isso daqui é muito importante, porque Pai Damião ele tem falado que o tempo ele é constituído por meio de escolhas. E então, se o tempo ele é constituído de escolhas, logo precisamos fazer, empreender escolhas lúcidas, escolhas que estejamos dentro de um estado de presença muito maior e que haja essa união do que nós acreditamos como real, porque isso tudo está em um campo metamórfico dentro da nossa experiência, não existe uma verdade ali posta de forma absoluta, porque nós somos seres em transformação contínua, e dentro dessa metamorfose, dentro dessa experiência de estarmos canais de experiências extrasensoriais, precisamos também dar uma maior leveza, um maior fluxo, não a uma forma da substância, mas entendermos que somos um fluxo energético e não uma substância posta, ou seja, não um campo da matéria estagnada, mas sim uma constelação de fluxo perfeito daquilo que nós nos colocamos cada vez mais ao propósito energético, ao propósito da força da orbe maior. Tudo aquilo que nós empreendemos na nossa família, tudo aquilo que nós empreendemos no nosso trabalho, nosso arcabouço do conhecimento que nós já possuímos, vamos despertando ainda mais o que nós já teríamos preservado. Pai Damião fez uma ativação maravilhosa do livro Respostas que Curam, agora, quinta-feira, e nós recebemos depoimentos maravilhosos também de muitas pessoas que conseguiram acessar a biblioteca, a caixa, que conseguiram segurar o livro energético ali que ele estava colocando, Respostas que Curam, num campo mais astral, num campo mais etérico, sentiam essa ressonância com toda a atmosfera que estava disponibilizada com os seres que que habitam essa biblioteca. Então, assim, cada escolha que fazemos cria uma nova linha temporal. Então, tudo aquilo que nós falamos, isso tudo precisa ter uma atenção maior. O que nós manifestamos? Eu sou, então a gente vai colocando ali os complementos. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Então, a gente precisa prestar cada vez mais atenção, porque como a palestra de Ana falou, o último passo dentro dessa ressonância da união é o eu sou, ou seja, é o Deus em magnitude, em uma força maior, em uma potência de manifestação e criatividade. Então, se nós colocamos o eu sou a serviço desses códigos que nós decretamos por meio das escolhas que nós manifestamos no campo da realidade real, a gente vai vivenciando um campo muito melhor, muito mais lúcido e muito mais tranquilo. E aí, ser um viajante do tempo é compreender que o passado pode ser curado, o futuro pode ser reescrito e o presente pode ser transformado, ou seja, nesses 3 pontos existe o agora. Então, dentro do ponto central, que é o agora, dentro desses pontos de convergências que existem na nossa experiência humana, existe esse campo que o passado pode ser curado por tudo aquilo que nós transformamos no agora. Às vezes a gente cai em um campo de ficar observando e escolhendo perder o tempo, ou seja, né, dentro do campo linear, a gente vai muito para o passado e fica muito aprisionado ao passado e perde a oportunidade de ressignificar, de autocurar, de transmutar tudo aquilo que está posto no passado e que está reverberando agora, no estado do presente. E assim a gente vai transformando o presente com tudo aquilo que a gente ressignifica do passado e, consequentemente, a gente vai empreendendo um olhar diferenciado, reescrito para o futuro, pois o que está posto no futuro tem uma manifestação direta com o que nós estamos manifestando no agora, no estado do presente. Então, a união desses 3 pontos formula esse ponto central que é o agora. Então, que vocês, enquanto seres viajantes do tempo, em seres que se conectam com campos de ordens e dimensões maiores, que possam vivenciar o belo manifestado no fluxo, além da substância, além da experiência da matéria, para que cada experiência de seres cósmicos, com seres cósmicos,
possa ser uma experiência com muito respeito, com muita amorosidade, pois eles têm muito carinho ao planeta Terra. Algumas pessoas falam assim, Tiago, por que essa preocupação dos seres das mais diversas magnitudes cósmicos para o planeta Terra? O planeta Terra é um planeta que tem uma biodiversidade muito grande, então aqui é um grande laboratório, assim como os minerais aqui que estão disponibilizados aqui também no nosso planeta também faz parte de uma vibração também muito importante para eles. As nossas águas que manifestam também uma grande vibração e inclusive alguns seres têm cada vez mais realizado experiências nas mais diversas dimensões do que das nossas emoções, ou seja, os seres em experiência humana residentes no planeta Terra, tendo cada vez mais essas projeções, essas experiências extracorpóreas em laboratórios, em civilizações, com seres que não estavam descritos em um campo imediato, seres que extrapolam um campo sensorial imediato. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração, porque o planeta Terra vale muito a pena, e aqui é um grande educandário, uma grande universidade espiritual, uma grande universidade energética. Então, aqui deixo a minha gratidão a todos vocês. Aqui, Denise colocando que o melhor se manifeste. É isso mesmo, né, Denise? Que o melhor se manifeste para todos nós, dentro dessa experiência, como viajantes do tempo, dentro dessa experiência aqui extrasensorial, que nós estamos aqui apresentando cada vez mais.